dia a todos, sejam muito bem-vindos a este espaço onde compartilhamos ideias e trocamos experiências sobre BIM, projetos e tecnologia. Para aqueles que são novos aqui, esse é mais um vídeo que trata assuntos a respeito de hardware e seu impacto no trabalho diário com Revit. No episódio anterior falamos sobre as placas gráficas. Dessa vez, vamos abordar um outro assunto que é uma unanimidade, que é a memória RAM. É de consenso dentre todos os operadores que uma quantidade maior de memória justifica o investimento, pois traz sim um ganho de performance muito acentuado no trabalho diário com Revit. Para tentarmos compreender por que a memória faz tanta diferença, vamos abrir alguns projetos e observar como o hardware se comporta em relação à memória, dependendo do volume ou da complexidade do projeto. Assim, a gente é capaz de determinar quanto de memória a gente precisaria em função do tamanho dos arquivos dos nossos projetos. Para acompanharmos o desempenho do hardware, vamos utilizar uma ferramenta do próprio Windows chamada Performance Monitor, que é capaz de mostrar em forma de gráficos alguns ponteiros que podemos determinar de acordo com a necessidade. Nesse caso, a linha verde representa o uso de memória RAM, a linha azul a variação no uso do processador e uma linha vermelha que indica o uso de memória paginada em disco, que será objeto de observação durante esse assunto. Nesse nosso exemplo, o Revit sozinho carregado em memória, sem nenhum projeto, por si só, já ocupa 660 MB de memória RAM. Vamos então abrir o mesmo projeto que foi usado como exemplo no trabalho anterior com as placas gráficas. Vamos verificar o tamanho do arquivo que vamos abrir para comparar quanto ele ocupa em memória depois de carregado. Nosso projeto tem em torno de 120 MB de ocupação física em disco. Após aberto, podemos observar que o consumo de memória RAM é muito maior do que o tamanho físico do arquivo. O Revit não apenas carrega toda a informação que ele contém, mas também cria uma série de controles e ponteiros para o seu funcionamento interno. Existe uma informação retirada do próprio material oficial da Autodesk que indica que um determinado projeto, ao subir para a memória, vai consumir uma quantidade de memória RAM equivalente a mais ou menos 20 vezes o seu tamanho físico em disco. Em uma conta rápida, nosso arquivo original tinha em torno de 120 MB. 20 vezes deveria produzir um valor próximo de 2,4 GB de memória RAM ocupada. O executável do Revit sem os dados de projeto, por si só, já ocupava em torno de 600 MB. Agora temos 2,7 GB de uso de memória, menos os 600 MB do Revit, daria algo em torno de 2,1 GB de dados reais de projeto em memória. Esse número se aproxima bastante da informação retirada do material oficial da Autodesk. Então, podemos visualizar que realmente a quantidade de memória que o Revit precisa para trabalhar um projeto é muito maior do que o tamanho físico do arquivo que ele vai carregar. Depois de carregados todos os dados de projeto em memória, a simples operação da interface do Revit provoca a criação de novos objetos, novos controladores, novos ponteiros, e tudo isso ocupa a memória. Mesmo se você não estiver inserindo ou retirando objetos do ambiente do projeto, a simples operação da interface também consome uma quantidade muito grande de memória RAM. Além da memória necessária para armazenar toda a informação de projeto,
o Revit precisa ainda de uma folga que ele usa como uma alocação temporária de memória para trabalhar os seus objetos e o funcionamento da sua interface. A quantidade dessa memória temporária de trabalho que o Revit precisa é função da quantidade de objetos a serem manipulados e da complexidade da operação que está sendo executada. Porém, podemos observar que, mesmo liberando os objetos da operação, a quantidade de memória que foi alocada provisoriamente para aquela operação continua ainda sendo ocupada. A memória não vai sendo liberada à medida que as operações vão se concluindo. Isso é comum porque, num ambiente de escassez de recurso, o software precisa trabalhar melhor a disponibilidade de hardware. Porém, quando o hardware está sobrando, para obter uma performance melhor, alguns cuidados são deixados para serem executados posteriormente em lote. Um desses cuidados é a liberação de memória de operações já terminadas para que seja usado em novas operações. Isso é feito pelo próprio sistema operacional numa ferramenta conhecida dos programadores chamada Grabber Collection. Nesse caso, a gente tem memória sobrando, então a liberação de memória pode esperar para acontecer depois. Entendido isso, é de se esperar que no ambiente em que a quantidade de memória está sendo usada em seu limite, a performance vai ficar prejudicada, porque o software precisa gastar algum tempo de processamento se preocupando em reutilizar de maneira mais rápida a memória liberada de operações passadas. No próximo exemplo, vamos abrir um projeto de um tamanho maior para que a gente consiga utilizar uma quantidade de memória a ponto de estressar o hardware, a ponto de faltar memória para o Revit conseguir trabalhar. Nesse ponto, observamos a primeira variação da linha vermelha que indica a memória paginada em disco. O que isso significa? O Windows tem um recurso que, na falta de memória física de trabalho, ele utiliza um arquivo em disco para simular a existência de memória RAM. Porém, qualquer operação em disco tende a ficar extremamente lenta em relação àquelas operações executadas em memória. Em alguns casos, isso é benéfico, pois na falta do hardware, você evita o crash do sistema operacional pela falta de memória física de alocação de trabalho. Porém, o uso indiscriminado torna o trabalho extremamente lento. Conforme os dados são carregados, o Windows vai utilizando cada vez mais a memória paginada em disco, antevendo uma possível falta de memória física baseado no volume, no crescimento da utilização de memória. Agora que temos a maior parte da memória RAM já em uso, vamos abrir novamente uma outra instância do Revit para que a gente possa abrir o nosso projeto de exemplo novamente e ver qual vai ser o comportamento dele num ambiente em que o hardware é escasso. Nesse ponto, observamos o Windows se readequando para uma provável necessidade maior dessa memória paginada em disco, que também podemos chamar de memória virtual. Isso é controlado pelo próprio sistema operacional por demanda. Ele automaticamente ajusta o tamanho do arquivo de paginação de acordo com a previsão de necessidade de memória paginada em disco. Sempre que o limite interno de trabalho for atingido, o Windows vai reconfigurar o uso de memória virtual para ter sempre uma sobra de memória física disponível para as operações, não só das aplicações que estão rodando, mas do próprio sistema operacional também.
Então, qual é a mensagem a ser passada? O que temos a aprender com essa observação? Sempre que o operador olhar para a quantidade de memória que ele tem disponível, mesmo com muitos projetos abertos, muitos softwares trabalhando ao mesmo tempo, essa informação pode não ser real. O número que o Windows está lhe mostrando é quanto de memória ele considera uma margem de segurança aceitável para ele trabalhar. Se você tem uma necessidade 2 vezes maior do que a quantidade de memória que você tem fisicamente na máquina, ainda assim você vai ter a falsa impressão de que o seu trabalho está transcorrendo de maneira natural e tranquila. Porém, o custo desse subterfúgio é a velocidade, é o desempenho, porque a memória virtual que está sendo paginada em disco para dar essa falsa impressão de que ainda tem um pouquinho de memória sobrando, é muito alto para alguns softwares que dependem de uma quantidade enorme de comunicação diretamente com a memória RAM. É perfeitamente possível desligar essa capacidade do sistema operacional paginar memória em disco. Porém, para quem trabalha com grande necessidade de memória, isso pode significar um crash no meio da operação com Revit. Você acaba perdendo todos os dados de projeto no qual você estava trabalhando. Então, é necessário dosar essa necessidade entre mais memória ou conviver com a dificuldade da paginação de memória virtual em disco. Para cada operador, uma decisão vai atender melhor o seu trabalho, então não existe uma regra que seja comum a todo mundo. E para terminarmos, a informação mais preciosa. Quando você olhar para o tamanho físico de um arquivo RVT, você vai precisar abrir, considerando que você precisa somar também o tamanho físico de todos os links que estão vinculados a esse arquivo RVT. Se você multiplicar esse valor por 20, você vai ter uma noção de quanta memória seria necessário para rodar esse projeto no Revit. Caso você não tenha, ainda assim ele vai abrir, mas você já estará ciente de que, para isso acontecer, será necessário paginar a memória em disco, e aí o seu trabalho vai ficar bastante lento. Obrigado a todos pela atenção até aqui. Lembrando que não sou especialista em hardware, mas gostaria de deixar aí alguma contribuição que pudesse ser útil para toda a comunidade. Caso alguém tenha algum comentário, estamos abertos a qualquer discussão que seja útil e produtiva para toda a comunidade de usuários do Revit. Nos próximos assuntos, vamos tratar de núcleo de processadores, quantidade de núcleos, quantidade de threads e a frequência de trabalho dos processadores. Um abraço e até a próxima.